Esta foi a reação dos EU ao grande ataque dos Houthis em 15 de março. Os Estados Unidos decidiram informar aos Houthis que a batalha estava longe de terminar no início da manhã de 16 de março. Os Estados Unidos retomaram o ataque contra alvos secundários que não foram atingidos no primeiro dia de combate, logo após a meia-noite. Os americanos não sabiam que os Houthis tinham uma última tática na manga. As tripulações do Stout e do Jason Dunham não foram afetadas pelo ataque da noite anterior. Por volta das 12h30 da manhã de 16 de março, conforme planejado, cada um deles lançou uma salva de mísseis Tomahawk. Os Houthis já não têm a sua base principal a partir da qual podem lançar drones não tripulados e pequenas embarcações, como resultado deste ataque. Embora este tenha sido um acontecimento significativo, os Estados Unidos estavam apenas a começar esta manhã. Os bombardeiros B-1 que tinham bombardeado o Iêmen 12 horas antes tinham regressado à base na Turquia, onde se rearmaram e reabasteceram. Em seguida, partiram novamente com uma nova tripulação, um tanque cheio de combustível e um novo alvo. Os B-1 lançaram outra ronda de AGM-158 JASSM por volta das 4h15 daquela manhã. Com as defesas aéreas Houthi ainda em total desordem e uma distância de pelo menos 370 quilômetros, dependendo do alcance. Estes bombardeiros não têm nada a temer. As únicas armas que os Houthis poderiam usar para retaliar são canhões, ZSU montados em caminhões ou sistemas portáteis tripulados como o Igla soviético, já que quase todas as baterias de defesa aérea Houthi estão inoperantes. No entanto, na ausência de radares, o alcance máximo que estas armas podem atingir é de aproximadamente 8,000 pés. Os pilotos dos bombardeiros não precisam de se preocupar, pois o seu teto máximo de serviço é de 60,000 pés. No entanto, eles não tinham ideia de que este ataque a um dos principais locais de UAV dos Houthis teria efeitos de longo alcance em menos de 24 horas. Logo após o nascer do sol, alguns dos F-35C dos Black Knights decolam do convés do Harry S. Truman e começam a voar em direção à costa em busca do próximo alvo da manhã, enquanto os bombardeiros B-1 lançam suas cargas e retornam à base. Especificamente, os F-35 destruíram 2 locais de armazenamento de armas na província de Marib, sem que os Houthis dissessem uma palavra. Mas a razão para isso foi que os Houthis estavam a reservar as suas munições para outro uso. Os vigias de combate a bordo do Gettysburg testemunharam uma cena familiar. Encontros aéreos se aproximando, bem na hora do almoço da tripulação do grupo de ataque Truman. Mas desta vez eram muito mais. Os Houthis decidiram dar tudo de si ao grupo de ataque de uma só vez, mesmo tendo já disparado 2 mísseis Al-Mandab 2 contra eles no dia anterior. Os Houthis decidiram visar um único navio e lançar um ataque importante contra ele, na esperança de atingi-lo para sobrecarregar as defesas aéreas do Zewei, em vez de atacá-los aos poucos. Por coincidência, o Gettysburg era esse navio. O oficial de ação tática a bordo do Gettysburg rapidamente percebeu que havia um problema matemático quando a tripulação começou a fixar rastreadores e escolher armas. O radar de espionagem do CIP pode engajar de 12 a 18 alvos ao mesmo tempo, embora possa rastrear até 200 alvos simultaneamente. O tal não queria perder de vista ameaças mais lentas, como drones, que poderiam entrar atrás da barragem de mísseis enquanto eles estavam distraídos com os pelo menos 12 mísseis que se dirigiam na sua direção. Nesse momento, ele elaborou um plano brilhante. O capitão do cruzador, que era mais velho do que os outros capitães, assumiu o comando tático do grupo e ordenou que Jason Dunham e o Stout disparassem mísseis SM-2 contra os trilhos mais distantes, enquanto o Gettysburg lidava com os trilhos mais próximos do navio. No entanto, embora isso tenha reduzido o número de mísseis que o Gettysburg precisaria abater de 12 para 8, ainda colocava o navio em grave risco. O capitão do navio deu à tripulação alguns segundos para disparar os primeiros 6 mísseis.
direcionando um SM-2 para cada ameaça iminente. Embora fosse a vida real e não uma sala de aula, essa teoria se desviou da doutrina tática usual, que estipula pelo menos 2 mísseis em cada combate. Apenas alguns dos mais de 10 fragmentos de metal pré-fabricados que compõem o SM-2 precisariam atingir o míssil para destruí-lo, já que a probabilidade de acerto para um alvo não aéreo é de cerca de 90%. E foi exatamente isso que aconteceu. A tripulação do Gettysburg observou enquanto um alvo após o outro era atingido até que apenas 2 permaneceram nos seus radares. Mas o capitão tomou uma decisão arriscada e pouco convencional, pois os navios precisavam conservar os SM-2. Embora isso acrescentasse apenas alguns segundos na prática, os comandantes preferem disparar os mísseis o mais longe possível, mas o alcance ideal é de cerca de 50 milhas para ter mais hipóteses de atingi-los e tempo suficiente para um segundo disparo. No entanto, eles não têm certeza de quanto tempo essa batalha vai durar. E o Gettysburg já está ficando sem SM-2. Os drones precisam disso, mesmo que o navio ainda tenha 10. Zélzio cartuchos de munição de 20 mm para o seu Sea Whiz. Os mísseis RIM-172. Evolved Sea Sparrow são a sua única esperança, porque o canhão de 5 polegadas não consegue atingir um alvo tão rápido. Estes mísseis, conhecidos como ESSM, são lançados em pacotes de 4 mísseis que são colocados numa única célula do sistema de lançamento vertical. O ESSM é significativamente menor do que os seus irmãos SM-2 e SM-6, pesando apenas 620 libras no lançamento, das quais 86 libras são uma ogiva de fragmentação dedicada. Paracaserve. Então, o ESSM pode atingir Mach 4, o que é significativamente mais rápido do que o SM-6, graças ao motor de foguete MK-134. Ele só pode voar por cerca de 8,5 segundos antes de ficar sem combustível. Portanto, essa velocidade tem um preço. O curto tempo de funcionamento do ESSM é resultado de sua reputação como arma de defesa pontual. Defesa pontual é normalmente considerada como significando combates próximos a você, mas não há uma definição amplamente aceita do termo, pois depende das ameaças e das suas capacidades. Isso daria ao SSM apenas cerca de 60 segundos para abater a ameaça e evitar respingos no navio, dado o seu alcance máximo de cerca de 27 milhas. O capitão sugere transformar um ESSM numa arma ofensiva, o que nunca foi feito antes, embora seja normalmente considerado um último recurso. À medida que a tripulação ultrapassa o limite de 27 milhas, o TAU ordenam que disparem 2 ESSMs contra as ameaças que se aproximam, embora não tenham a certeza se isso será bem sucedido. Felizmente, funciona enquanto a tripulação se prepara para o choque. A cerca de 10 milhas do navio, ambas as ameaças foram milagrosamente eliminadas como resultado da escolha audaciosa do capitão. Agora era o momento de retaliar contra os encapuzados. O comando central dos Ibilsaewa reconheceu que era necessário fazer mais para eliminar as atividades de comando e controlo dos capuzes após este ataque em Gettysburg. Os Estados Unidos tinham a arma ideal para deter a oposição coordenada que os capuzes ainda estavam, obviamente, a organizar. A oposição começou a utilizar postos de comando móveis depois de os Estados Unidos terem destruído todos os postos fixos dos capuzes. Apesar da falta de blindagem, esses postos de comando, basicamente uma picape Toyota com vários rádios na parte traseira, eram muito mais difíceis de atingir. A Força Aérea optou por introduzir essa arma por esse motivo. GBU-53 Stormbreaker é o nome dessa bomba. Ela foi modelada a partir de uma bomba não guiada de pequeno diâmetro, que pesa 250 libras no total, mas requer apenas 105 libras de explosivos. No entanto, o que está na ponta desta arma é o que a torna única. Chamamos isso de Tree Mode Seeker. A sua capacidade de rastrear alvos em 3 modos de operação distintos dá-lhe o nome.
O Imaging Infrared Seeker é o primeiro deles. Tem uma precisão de 0,1 graus na detecção de assinaturas de calor, como o escape de um caminhão, graças ao seu conjunto de alta resolução de 640 a 512. Mas há muita areia e poeira no ar, porque o Iêmen é principalmente um deserto. Isso torna extremamente difícil para um Air Seeker operar neste ambiente, especialmente quando combinado com a fumaça dos incêndios em todo o país. O segundo entra em cena aqui. Este radar de 94 GHz, chamado radar de ondas milimétricas, pode ver através de quase qualquer obstáculo e ainda assim atingir o alvo a menos de 30 centímetros. Isto significa que este modo verá através de tudo com extrema precisão, independentemente da fumaça, tempestades de areia, nuvens ou qualquer outra coisa. Mas e se o alvo estiver em movimento? O modo final é usado nesta situação. O Semi-Active Seeker é a terceira opção. Na sua última fase de voo, o Seeker comporta-se de forma semelhante ao SM-2, graças ao seu designador laser incorporado. No entanto, uma vez que a aeronave não está a transmitir dados de radar para ele enquanto está no ar, este modelo pode ser utilizado durante toda a viagem, dependendo das condições meteorológicas. Os pilotos podem usar esta opção tripla para definir a bomba antes da descolagem ou deixá-la alterar a sua trajetória por si própria durante o voo. Embora não tenhamos a certeza da sua escolha, temos a certeza de que removeram estes postos de comando móveis. Os Houthis sentiram que era hora de se vingarem do ataque às suas instalações de drones e avisar os americanos de que ainda tinham muito a fazer depois de realizar mais ataques naquele dia, incluindo um P-8 Poseidon da Marinha a disparar mísseis contra vários locais de treino. Após o almoço, os navios de escolta viram algo estranho nos seus radares enquanto os marinheiros do grupo de ataque Truman se preparavam para outra ronda de bombardeamentos. O radar mantinha o rastro destes alvos rápidos, mas era óbvio que não se tratava de mísseis nem de aviões. Os vigias reconheceram rapidamente que se tratava de um enxame de drones e que se dirigia diretamente para o porta-aviões após terem modificado as configurações do seu radar de espionagem. O comandante do grupo de ataque decidiu enviar todos os F-18 que o porta-aviões podia reunir para voos de emergência, para que a escolta pudesse poupar munições. Os primeiros F-18 decolaram em questão de minutos e, se você olhar para as pontas das asas, verá que a carga é muito diferente da que se via anteriormente. O nome deste míssil é AIM-120 AMRAAM. Ele será utilizado contra esses drones hoje e é um dos principais mísseis ar-ar transportados pelos caças dos Gioa. A voar ar-ar, o F-18 Super Hornet pode transportar até 10 AMRAAMs. Isso inclui 2 na fuselagem, 6 sob cada asa e 2 nas pontas das asas. O AMRAAM é uma arma de defesa aérea muito poderosa, capaz de viajar 4 vezes a velocidade do som e com um alcance de cerca de 160 quilômetros. Originalmente destinado a destruir caças inimigos, o míssil pode destruir e já destruiu balões, outros mísseis e, mais recentemente, drones. No entanto, como é que os aviões conseguem ver o que são essencialmente pequenos pontos nos seus ecrãs? Especialmente com as suas poderosas capacidades de localização que incluem uma manobra terminal de 40G concebida para confundir até os pilotos mais experientes? Os pilotos conseguem rastrear estes drones graças a este sistema. Este sensor infravermelho passivo de longo alcance, chamado Infrared Search and Track System Block 2, capta o calor dos motores dos aviões. Os sensores do sistema, montados no topo de um tanque de combustível central modificado, são suficientemente potentes para identificar um UAV do tamanho de uma pessoa a uma distância de 148 quilômetros, um míssil balístico a 220 quilômetros e um míssil de cruzeiro a 92 quilômetros. Cada unidade pode obter dados de controle de fogo em até 12 trajetórias simultaneamente ao usar UAVs de rastreamento.
Essa capacidade é mais do que suficiente para enfrentar essa ameaça de frente com cerca de 10 aeronaves no ar. Os aviões dos Whales destruíram ondas e ondas de drones ao longo das 7 horas seguintes. A mídia afirma que foram várias dezenas, embora o número exato seja desconhecido. O céu sobre o porto controlado pelos Houthis, nas horas que antecederam a última barragem, parecia um quadro de outra época. Mas sem trincheiras ou artilharia estacionária. Apenas explosões de caos preciso vindo do horizonte. Durante 72 horas, o grupo de ataque do porta-aviões da Marinha dos Hezbollah permaneceu no Golfo de Aden, fornecendo dados de inteligência, vigilância e reconhecimento ISIS em tempo real para uma plataforma de operações conjuntas. Eles notaram mais do que apenas um porto. Alegando ser um centro logístico civil, era na verdade uma estrutura de comando fortificada. Havia túneis subterrâneos grandes o suficiente para esconder lançadores de foguetes em plataformas móveis, armazenamento de combustível e bloqueadores de radar sob guindastes e armazéns enferrujados. Com o nome de código Crimson Tide, a operação era um pacote de ataques aéreos e marítimos envolvendo várias agências, com o objetivo de incapacitar e desorientar, além de causar danos. As Earthquake Horror Local foi disparada a salva inicial, lançados do USS Higgins. Mísseis de cruzeiro Tomahawk traçaram um arco suave sobre a costa, com a arquitetura tridimensional da base Houthi já carregada nos seus sistemas de orientação a bordo. As Forças Armadas dos Judeus adotaram uma abordagem inesperada e atacaram primeiro torres de comunicação, linhas de gasolina e redes elétricas, em vez de grandes estruturas. Toda a instalação ficou às escuras em menos de 2 minutos. A segunda onda voou pelo ar. FA-08, Super Hornets, voavam a baixa altitude, lançando com precisão mísseis Jotdan guiados por laser. Algumas dessas ogivas carregavam fusíveis retardados de penetração aérea, destinados a explodir somente após perfurar profundamente bunkers fortificados. Os nós de comando e controlo foram destruídos um a um, reduzidos a aço retorcido e ruínas em chamas. O emprego de táticas SEAD, supressão de defesas aéreas inimigas, foi o que tornou o ataque especialmente letal. Usando drones isca e interferindo nas frequências de radar, os EAG Growlers enganaram os Houthis, levando-os a ativar os poucos sistemas SAM sobreviventes. Mísseis AGM-88 HARM foram usados para destruir os locais após serem localizados. Não foi apenas um ataque ao adversário. Camadas deles estavam a ser desmontadas. Os militantes Houthis, no entanto, não ficaram completamente passivos. Eles lançaram um enxame de drones modificados pelo Irão a partir de locais costeiros ocultos, numa tentativa de atingir unidades navais americanas que estavam ao largo da costa. Concebidos para hostilizar de forma assimétrica, esses drones usavam falsificação de GPS para enganar os interceptores e transportavam explosivos HE de baixo rendimento. Mas, em vez da filosofia de defesa antiquada do passado, o que os aguardava eram zonas de morte integradas em camadas. Os interceptores SM-2 do sistema Aegis do USS Gravely iluminaram o espaço aéreo a partir da água. MQ-9 Reapers armados lançaram micromísseis termobáricos contra o enxame a partir de cima. Para confundir os sistemas de orientação dos drones marítimos, um submarino da classe Los Angeles emitiu um pulso de sonar subaquático a partir do fundo do mar. Nos primeiros 6 minutos, 51 das 54 ameaças previstas foram eliminadas. As outras 3 caíram devido a falhas nos sistemas ou foram interceptadas em pleno voo. Uma terceira onda de ataques dos Dessaiba já se aproximava quando a fumaça dos drones se dissipou. Desta vez, o foco principal eram as infraestruturas vitais. Bombas com ponta de termite, que queimam a temperaturas de 2.500 degrees e destroem objetos, tornando-os inutilizáveis por meses. São usadas para atingir cais, linhas de combustível e tanques de armazenamento subterrâneos. Mais tarde,
Imagens de vigilância revelaram metal líquido, retorcido como cera ao sol da manhã, jorrando pelos eixos principais dos guindastes do porto. No entanto, houve uma última reviravolta. Veículos subaquáticos autônomos, AUVs, dos MAG foram lançados pelos fuzileiros navais em direção às docas. Estes robôs procuravam anomalias magnéticas que poderiam indicar tubos de abastecimento subaquáticos ou depósitos secretos. Um desses túneis conduzia a uma instalação de armazenamento secreta cheia de foguetes. Fajer-5 de fabrico iraniano, escondida sob os destroços de um cargueiro naufragado. A Marinha tomou uma decisão firme em vez de arriscar a captura. Foram utilizados drones para lançar uma carga de profundidade, que explodiu dentro do túnel e causou uma implosão controlada. O mar ficou iluminado como um sol nascente pela explosão secundária que se seguiu. Uma coluna de vapor e fogo subiu 300 metros no céu em questão de segundos. Outrora visto como um centro de reabastecimento impenetrável, o Porto Houthi transformou-se num cemitério submarino de armas, equipamentos e aspirações. O pessoal do Pentágono já estava a rastrear os dados do ataque em Washington. Duas importantes rotas de abastecimento Houthi ficaram silenciosas 10 minutos após a explosão. De acordo com um time-lapse de satélite, as conversas sobre comunicações diminuíram 86%. Milícias locais apoiadas pelo Irão perderam acesso a várias linhas encriptadas, que foram destruídas ou abandonadas. Era uma mensagem óbvia. Pode aprofundar-se. Pode esconder-se atrás de edifícios usados por civis. Pode trabalhar com clientes que estão longe. Mas o trovão virá se comprometer à estabilidade marítima do Mar Vermelho. Os comandantes dos Leibas estão perplexos com a aparente desenvoltura do inimigo no final desta guerra aérea de 7 horas. Por esta razão, os Estados Unidos têm uma estratégia para finalmente colocar os Houthis de joelhos nos próximos dias. Por agora, adeus.